Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Ao vivo também pelas redes sociais, você nos acompanha por imagem no Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br, e participe também pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Nossos convidados de hoje, o otorrinolaringologista Dr. Levon Mekhitaryan Neto, da Sociedade Brasileira de Rinologia e da Associação Brasileira do Sono. Bem-vindo, Dr. Levon. O hematologista Dr. Rubens Frederico Zaltron, Head de Hematologia do Doutor Consulta. Seja bem-vindo. Bom dia. O médico dermatologista Dr. Enio Ziman, especialista em alergia e imunopatologia. Seja bem-vindo, Dr. Enio. Olá. E o professor e psicólogo clínico Oswaldo Murahara. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa obrigado. Gente que Fala. Caro ouvinte, você ronca ou já acorda cansado? A sonolência durante o dia, acompanhada de cansaço, pode ser consequência de algum distúrbio do sono. É comum atribuir essa queixa ao estresse e ao grande número de tarefas, e por isso muitos não relacionam os sintomas às noites mal dormidas. O sono fragmentado pelo ronco pode ter consequências graves para a saúde, podendo até resultar em infartos ou outros problemas. Doutor Levon, o distúrbio do sono é mais comum do que se imagina? Tem gente que tem este problema e não sabe disso? É muito comum. Numa estatística da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 32% da população da cidade de São Paulo tem distúrbio do sono. Isso significa muita gente. Qual é o problema disso? É baixo índice de diagnóstico. Você não tem como fazer o diagnóstico se não tiver exames complementares e se os profissionais envolvidos não tiverem atento para isso. Então, a situação do ronco eu acho uma coisa muito interessante. O ronco é uma campainha, é um alarme de que alguma coisa está errada durante o sono. O quê? Então, muitos dos pacientes que roncam têm o que se chama de apneia do sono. Esse é o problema grave. Então, o ronco é um problema social. É um problema que atrapalha o companheiro ou a companheira. A apneia não é um problema de saúde. É a parada da respiração por mais de 10 segundos que ocorre durante a noite em números assustadores. 80 por hora, 50 por hora, apneias, paradas respiratórias com a dessaturação, que é a queda do oxigênio na corrente sanguínea. Isso traz alterações enormes e faz com que haja a fragmentação do sono. Então, não há sono profundo. O paciente que tem apneia não entra no sono profundo. E isso vai causar uma sonolência diurna. Ele acha que dormiu. A maioria dos pacientes, eu pergunto, eu deito 10 horas, acordo 8 horas da manhã. Eles acham que dormiram bem, porque dormiram horas de sono. Não são horas que são importantes. É a eficiência do sono. É obrigatório um período X de horas na fase 3 e 4 e no sono REM. Agora, a apneia é apenas um dos distúrbios do sono. Quantos distúrbios são conhecidos? A apneia está dentro dos distúrbios respiratórios do sono. Então, existem outros tipos de distúrbios, que é o que a maioria da população conhece, que é a insônia, a parassonia. Tem outras alterações que não relacionadas ao problema respiratório. A insônia é uma coisa que todo mundo tem como tratar. Eu sempre brinco isso. O teu vizinho fala, eu tomo passiflora e durmo. Agora, a apneia do sono não é bem assim. Então, quem tem apneia é obrigatório procurar um especialista. Agora, o senhor destacou no início da sua fala o baixo índice de diagnósticos pelos profissionais envolvidos com essa questão. Mas qual é o profissional principal que a pessoa que desconfia que tem um distúrbio do sono deve procurar? É o otorrino? Então, é assim, o otorrino
ele tem a capacidade de análise de toda a árvore respiratória. Porque se eu estou dizendo que é um problema respiratório do sono, nariz é comigo, garganta é comigo, amígdala grande é comigo, adenoide na criança é comigo. Então, eu sou um especialista que me tornei também habilitado a tratar sono. Mas o neuro trata também e o pneumologista também trata. Agora, nada impede que o cardiologista, numa anamnese do seu paciente, pergunte se ele está dormindo bem. Você tem acordado cansado, tem sonolência diurna? Tem. Opa, vou pedir uma polissonografia. Se ele não trata distúrbio do sono, ele pode encaminhar para quem trata. E essa é a mudança que eu vejo nesses 20 anos que eu estou fazendo já a medicina do sono. Os profissionais já estão mais capacitados e mais antenados em perguntar para os seus pacientes. São mais profissionais envolvidos com essa temática, dentro do que o senhor chama de medicina do sono, e também tecnologias mais avançadas para identificação, além da polissonografia. Então, a polissonografia sempre foi um problema. Por quê? Você tem que ir no laboratório do sono, dormir uma noite lá. Quantos laboratórios do sono tem em São Paulo? Muito poucos. Para a população de São Paulo é quase nada. Mas é uma especialidade muito recente, a medicina. Muito recente. Eu, por exemplo, na minha faculdade, eu sou formado desde 82, eu não tive essa especialização. Essa aula de apneia do sono, nunca tinha ouvido falar em polissonografia, ninguém falava para a gente. É uma coisa muito recente. E agora existe já métodos para se fazer isso em casa, não no laboratório do sono. Dr. Rubens Frederico Zaltron, Head de Hematologia do Doutor Consulta. O que é o Head? Né? O que é esse título, Head? Head do inglês, cabeça. Bom dia a todos, aos ouvintes, aos internautas que os acompanham. Na verdade, é um sistema que a clínica tem de coordenação entre os especialistas, né? Nós somos diversas especialidades hoje, e um dos especialistas dentro do grupo de cada especialidade acaba coordenando os projetos, enfim, as ações que vão ser implementadas, e também a equipe médica da parte técnica, né, com alguns problemas técnicos e, enfim, soluções que podem ser desenvolvidas. O senhor é hematologista. Isso. Há alguma relação, já que a gente aqui iniciou falando de distúrbio do sono, há alguma relação entre distúrbio do sono e problemas do sangue? Na verdade, a gente brinca que o ser humano ele não é fragmentado. Nós estudamos ele de forma fragmentada para oferecer a ele uma melhor assistência. Então, a gente, hoje mesmo no hospital, você conversa com um colega que não é da sua especialidade, mas para complementar o tratamento do outro. Então, sempre tem. De cabeça, me lembro de uma paciente que veio com uma trombose com TEP crônico, um tromboembolismo pulmonar crônico, com uma dispneia, e que veio, inclusive, entre os diagnósticos diferenciais, ela pensava ter polissonografia, ter apneia obstrutiva do sono. Era uma paciente obesa que tinha outros fatores de risco, e que estava, inclusive, com o otorrino, e o otorrino fez essa triagem. Ele disse, pode ser que não seja uma apneia obstrutiva. Então, eu acho que a gente vive, claro, e é fantástico isso, cada vez uma especialização maior da medicina. Eu, particularmente, sou hematologista, mas a minha sub-área de especialidade é trombose, mas existe uma correlação, sem dúvida, entre uma doença, uma especialidade e outra, e eu acho que isso que o doutor falou agora há pouco, da gente conseguir prestar atenção e notar que existem algumas correlações que pode não ser com a gente, mas encaminhar para o colega e resolver o problema, quem sabe mais rápido, de forma mais eficiente, é interessante. Dr. Enio Zimmermann, especialista em alergia e imunopatologia. Agora acertei, tropecei no começo, imunopatologia. A mesma questão, a gente consegue associar problemas alérgicos, respiração causada, ou melhor, alergias respiratórias, né? E isso influenciar no sono e causar esses problemas todos destacados pelo Dr. Levon? Claro, eu acho que realmente é o nosso dia a dia. Grande parte da população de São Paulo tem uma rinite, ou tem pólipos nasais, e o alergista muitas vezes se depara com isso. Ele precisa, nessa hora, inclusive, contar muitas vezes com a participação do otorrino no tratamento, porque a parte cirúrgica normalmente é executada pelo otorrino, a parte clínica muitas vezes ele faz diagnóstico, ele trata a parte imunológica, mas isso interfere muito no sono, não só a rinite, como o broncoespasmo também. Tem um paciente que sibila à noite, e ele tem um sono ruim, não tem jeito, ele dorme, ele até fala, eu durmo sim,
mas ele sibila a noite inteira. Quem tá perto dele fala, olha, ele ficou chiando a noite inteira, brigando com o gato a noite inteira e não descansou, né? E acorda com a cama toda mexida, aquela coisa toda, não é um sono repousante. E durante o dia ele tem sono, ele não se comporta bem, ele tem uma pessoa ansiosa, nervosa, uma pessoa de difícil convívio, né? O doutor Levon aqui no início falou que não há o sono de fato, não tem aquele embarque no sono profundo. Sono profundo. Né? É o tal do sono REM, é um sono reparador, aquele que realmente recupera. Movimentos, quer dizer, são movimentos, a gente observa que o paciente, nessa fase, tem movimentos rápidos dos olhos, né? E é uma fase que ocorre o descanso, que a mente descarrega mesmo. É a fase onírica, né, dos sonhos, onde você sonha, onde você mais sonha no sono REM. Então, um paciente que fala, não lembra do sonho, não chegou, não está chegando na fase REM, é muito importante, um detalhe, né, só. E aí é comum se associar a algum tipo de medicamento para poder entrar no sono profundo. Depende. Essa é uma questão importante que chega para mim. Não pode ser qualquer medicamento para quem tem apneia. Então, muitas pessoas tomam benzodiazepínicos. Então, vamos dar um exemplo, né? O Rivotril. Posso falar um nome comercial aqui, né? O Rivotril. Todo mundo toma Rivotril para dormir. Só que o efeito colateral do sono. Ele é um benzodiazepínico, relaxa todo o paciente. Ele vai roncar e vai ter mais apneia ainda, apesar de dormir. Mas você faz uma polissonografia, aumentou muito o número de apneias. Então, é muito importante as medicações, existem medicações próprias, que não vão mexer com relaxamento e não vão aumentar a apneia. Professor e psicólogo clínico, Oswaldo Murahara, como é que a medicina oriental observa essa questão dos distúrbios do sono? A humanidade vem buscando a solução na natureza, isto é, naquilo que está vendo. E talvez, né, nós vamos ter que olhar mais para o mundo interior, o mundo mental, o mundo projeto, o mundo, como é que elas são realizadas. No Oriente chama de lei de causa e efeito, a lei do karma. Isso é milenário, isso, né? Tanto no budismo ou cristianismo, nas religiões tem focado essas questões. Mas a minha especialidade, não sei se vendo o rosto da pessoa, o sujeito sonolento, o sujeito que não dormiu, é um dorminhoco. E ele leva desvantagem na vida. Na aula ele está sem pé, está roncando. É taxado de preguiçoso. Preguiçoso e não capta direito, né, essa parte intuitiva. Raciocínio lento. Sim, lento e agressivo, nervoso. Irritado, parece que está com o quadris preso na cadeira, demora para levantar. Por isso, a causa fundamental talvez esteja atrás daquilo que estamos vendo, que nós vamos ter que aprofundar. Segundo os doutores agora, eu estou vendo que eu mesmo entrei na conversa toda, eu achei que eu tinha esse problema já. Até vou pedir os cartões depois. Mas a base fundamental é o ser humano, ele tem mente, ele pensa. Se o caso onírico de sonho está ligado à mente, o que seria um sonho, né? Aquilo que não realizei durante o dia, será que estou realizando lá dentro, inconsciente? Mas se a causa está no mundo mental mesmo, nós vamos ter que explorar essa parte. Qual a relação do mau humor com uma noite mal dormida? A pessoa de mau humor geralmente sente iras por pequenas coisas, queixas. Se está de pé, é a canela que dói. E se senta, é a espinha. E se dorme, é a cabeça. E se vai dormir, é o nariz que está entupido, né? Mas geralmente o sujeito que tem esse problema de entupimento nasal, popularmente, essas pessoas, quando você passa uma ordem, ele não diz sim, é difícil ser positivo. Ele diz mais do não, como que é? Besteira. Sorrir é um bom remédio? Sorrir é o melhor remédio. Não paga, não paga nada. Não encontra em farmácia nenhum, mas o sorriso abre as portas para tudo. O mundo mais precisa sorrir.
Se você sorrir, você desarma. Eu nunca vi, por exemplo, marido e mulher dando chinelada sorrindo, né? Aquela frase, sorria, você está sendo filmado, a gente está sendo filmado. Né? Essa frase não é à toa. Não, isso tem sabedoria aí. Se você percebe que está de filme, todo ser humano que mostrou o lado positivo, todos eles. Às vezes se apega tanto a isso que sofre, né? Porque mostrar o que não tem. Né? Certa vez alguém me contou, eu não sei se alguém me contou, se foi alguém que me contou, eu não vou lembrar quem foi. Ou se eu li em algum lugar, ou se é uma brincadeira. Diz assim, para sorrir, a gente contrai 28 músculos do rosto. E para chorar, a gente contrai 32 músculos do rosto. Então vamos sorrir, mesmo que seja para economizar. É por aí? Porque a mente interfere no todo o organismo. Todos nós sabemos, se a mente para, estaciona, digamos, o sujeito morreu, a mente parou. O corpo nem mexe mais, nem um dedinho movimenta-se. Daí a importância de você saber entender. Hoje, talvez, é medicina psicossomática, estuda a mente e o corpo. Isso já é algo bem científico. A mente interfere no organismo. Se eu estou com raiva, eu vou fechar o punho. Se eu estou nervoso, agitado, com raiva, ciúme, isso aparece na cara. E a gente percebe que quem tem nariz grande, mesmo eu estava observando os doutores aqui, o nariz grande é teimoso, é forte, não gosta de perder. É certeza. E mesmo pelo olhar, né? Olho fundo, olho raso e fundo. O japonês tem olho mais raso, né? Mais superfície. Os dentais mais dentro, mais grego. Quem tem olho fundo gosta de aprofundar nas coisas. Não gosta das coisas superficiais. Quem tem olho grande, saliente, geralmente eles são mais dinâmicos. Gosta mais das pessoas. Ou ama logo, mas também esfria rapidinho. Bocas, dando uma análise geral, para conhecer essa matéria da fisiognomonia. É estudo do rosto. Boca, quando aparecem feridas, cicatrizes na boca, geralmente é o sujeito que gosta de criticar, tem um pensamento ácido, gosta de machucar os outros. Boca torta, é certeza o sujeito que tem hábito de mentir, florir, contar histórias, fantasias. E você vai analisando. É a fisiognomia que estuda a saúde e a personalidade pelo rosto das pessoas. Né? Sim, isso. A gente vai tratar melhor o assunto ao longo do programa. Não vou buscar o Hipócrates. Os herpes vírus podem causar problemas diversos, além de mononucleose e outras doenças de maior gravidade. Sua transmissão ocorre pelo contato direto, seja pela respiração, relações sexuais, beijo, transfusão sanguínea ou transplante de órgãos. Os vírus podem ficar ocultos por vários anos e se manifestar no caso de queda de resistência imunológica. Doutor Enio, vamos falar a respeito dos herpes vírus. É a catapora latente no organismo, isso? Não, o grupo dos herpes vírus é um grupo grande, tem 8 subtipos. Então, o herpes vírus tipo 1, por exemplo, ele causa aquele herpes de cantinho de boca, aquele herpes, principalmente no rosto, principalmente da cintura para cima. O herpes vírus tipo 2 é o que causa mais o herpes genital. Com todas as práticas que a gente conhece, que a gente sabe que existem, ele costuma se manter da mesma maneira. Quando, por um acaso, o indivíduo adquire o herpes 2 por via bucal, ele é um quadro frustro que não vai para frente. E vice-versa, o herpes 1 na via genital também, o sistema imunológico leva vantagem. Além disso, o herpes vírus tipo 3, que é o da catapora, e do herpes zoster, que é o que o pessoal chama de cobreiro, que dá aquelas lesões muito dolorosas, etc., bastante graves. Agora, dos herpes tipo 4, 5, 6, 7, 8, aí tem mononucleose, tem tem citomegalovírus, tem outros vírus, inclusive alguns que causam alguns tipos de câncer mesmo, mas são menos frequentes. Os principais que a gente lida no dia a dia são herpes vírus tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E quais são as doenças mais comuns que são causadas por essa transmissão de vírus, por essas vias aqui que eu citei? É a mononucleose? Mononucleose é muito frequente, mas não é a mais frequente. Eu diria assim que o mais frequente é o herpes bucal mesmo, porque ele é quase universal. Contato com o vírus, quase todas as pessoas têm. Muitas pessoas criam imunidade e não têm lesões.
mas alguns têm frequência. E cada tipo desses que o senhor citou tem um tratamento diferente. Cada um tem um tratamento diferenciado. Normalmente a gente tem alguns tipos de antivirais que são muito utilizados especialmente para, por exemplo, a ciclovir, para herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3 também, com doses maiores, né? Mas o tratamento é individualizado, as doses utilizadas são variadas. Em alguns casos se utilizam vacinas preventivas, né? Hoje se utiliza a vacina para catapora, né? Para varicela. Varicela e catapora é a mesma coisa, né? Bom salientar isso, né? Existe a vacina para varicela, existe inclusive uma vacina para prevenção do zoster, com uma concentração bem superior de vírus, e que ainda está sendo discutida a eficiência. Qual a incidência na população nos 3 vírus? Olha, eu diria que varicela, a grande maioria das pessoas, durante a infância mesmo, tem contato e desenvolve. É bastante frequente, desde que não tome a vacina, lógico. Hoje se usa bastante a vacina, se previne muita coisa. Mas a incidência é muito grande e está, felizmente, diminuindo pelo uso mais frequente da vacina. Hoje é uma vacina da cara, não está no nosso calendário de vacinação, sim, não é fornecida de rotina, porém, a maioria dos pediatras orientam o uso e as mães acabam utilizando. Isso previne não só varicela, como herpes zoster também. E a vacina para os 3 tipos existe? Existe. As vacinas para o herpes vírus tipo 1 e para o herpes vírus tipo 2 são feitas à base do vírus inativado e elas não têm um poder imunizante. Elas têm um poder imunoestimulante, mais inespecífico. Mas tem uma eficiência que ajuda bastante. Quem costuma ter crises de repetição melhora muito e muitas vezes deixa de ter crises. Doutor Levon, chega no seu consultório casos de herpes? Chega a mononucleose, que é importante entre os jovens, né? A doença do beijo. Doença do beijo. A molecada hoje sai para essas baladas, um negócio desse. Quais são os sintomas, doutor? É igual a uma dor de garganta comum de uma amidalite. Então, dá uma febre, uma dor intensa, só que o diagnóstico visual é diferente. O otorrino bate o olho e fala, opa, isso aqui é mononucleose, não é bacteriano. Essa é uma diferença importante, porque não vai tomar antibiótico. Vai estar só um tratamento sintomático. E é muito comum, viu? Então, e mesmo herpes, como o doutor Enio falou, também é muito comum aparecer no otorrino, imaginando que é um tumor. Tem muita apareceu algum tumor dentro da minha língua, na mucosa da bochecha, e você vai ver, é um herpes. A diferença é que o herpes é uma coisa, ele dói muito, né? E o paciente vem reclamando, então ele já sabe que não é nada mais sério, tal, porque é uma coisa muito aguda. Então já deixa o cara tranquilo, fala, não é câncer porque apareceu de ontem para hoje, não existe um câncer que aparece em 2 dias, 3 dias. E com relação à mononucleose, o importante é isso. Ela não é o índice de indicação de amidalectomia, porque teve 2 mononucleoses, por exemplo, ou tem uma vez só. A vacina, ela vai prevenir, mas se a pessoa já teve a herpes, a vacina não adianta, ela tem o risco de ter novamente. A vacina aí já não... A indicação da vacina para varicela é para a pessoa que não teve. Quem já teve não tem indicação. Porém, cada vez mais tem se utilizado essa vacina que eu disse em doses mais altas de vírus para a prevenção do herpes zoster. Não está ainda, não é todo mundo que acredita nela, mas ela diminuiria, existem trabalhos mostrando que ela diminui a incidência do herpes zoster. Seria como se a gente tivesse um novo encontro com o vírus e adquirisse aí uma imunidade mais permanente. Para o herpes vírus tipo 1 e 2, existem esses tratamentos com vacinas, também são discutidos, a eficiência é discutida, porém a gente observa que melhora muito a imunidade e pacientes que têm inúmeras crises durante o ano diminuem muito as crises e a duração delas. Doutor Rubens, a hematologia lida com essa questão do herpes? Sem dúvida, pegando um pouquinho carona aqui com o que o doutor Enio falou, em situações de quimioterapia, linfomas, leucemias, onde nós temos um período grande da chamada imunossupressão, ou seja, quando as defesas do paciente elas caem a níveis muito baixos, né? E especialmente em outra situação que o doutor ele falou no transplante de órgãos, na minha área, no transplante de medula óssea, onde nós temos pacientes que durante 2 a 3 semanas ficam com as defesas praticamente que zeradas no corpo, se é assim que a gente pode dizer. E aí nós observamos justamente o que ele falou, a grande incidência na população que já foi exposta a esses vírus,
às vezes na primeira infância, enfim, que aquele vírus ficou guardado por uma deficiência, por uma imunocompetência das pessoas, ele nunca manifestou sintoma. Às vezes a gente recebe no consultório o paciente com um exame positivo e a nossa atitude é apenas tranquilizar, porque ele nunca desenvolveu sintoma com aquilo, mas em situações de estresse da imunidade, de baixa muito importante, quimioterapias e transplante, especialmente transplante de medula óssea, e aí entra também o uso de pacientes que usam imunossupressores para doenças reumatológicas, pós-transplante de órgãos sólidos, como fígado, enfim, a nossa visualização dessas doenças em estágios muito avançados, estágios graves, com necessidade de tratamento, é bem interessante. Inclusive, a gente tem alguns casos de pacientes que são até refratários aos primeiros tratamentos. Boa parte, quase que a totalidade da população brasileira, por exemplo, é exposta a citomegalovírus, já foi exposta a citomegalovírus. E não é por causa deste fato que nós vamos tratar todas essas pessoas. Mas não é incomum, por exemplo, pós um transplante de medula óssea, que essas pessoas venham desenvolver sintomas a ponto de a gente entrar com tratamento. Nós vamos conversar agora no programa Gente que Fala com a doutora Clarissa da Hora, diretora do Hospital da Pele. Ela conversa com a gente por telefone. O nosso tema de hoje com a doutora Clarissa, o molusco contagioso. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Mauro. Como Obrigada vai? pelo convite. Vamos tratar dessa questão, molusco contagioso. O que é isso, hein? Nunca ouvi falar. Molusco contagioso é uma doença viral, né, e por isso ela é uma doença contagiosa, que ela é causada por um poxvírus. Esse vírus, ele é muito comum, né, ser disseminado principalmente em crianças, né, muito comum em crianças, e são lesões que parecem umas bolinhas, são bolinhas lisas, da cor da pele, e que às vezes tem um buraquinho no meio, e que, como o nome diz, são bem contagiosas. Então, tendo contato entre pessoas com lesão, você acaba transmitindo essas lesões para as outras pessoas a partir do contágio, do contato. Quem são as pessoas mais vulneráveis a serem contaminadas? Principalmente crianças, né? Crianças é muito comum, principalmente crianças que têm alguma doença que compromete a integridade da pele, então crianças com dermatite atópica que tem uma pele mais ressecada, são os principais, mas adultos também podem ter molusco contagioso e pacientes com alguma imunossupressão, com alguma imunodeficiência também têm uma tendência maior a ter molusco contagioso e fazer até lesões maiores, lesões bem diferentes das lesões usuais. O tratamento proporciona cura ou apenas uma melhora do problema? É curado. O molusco contagioso ela é uma doença autolimitada, na verdade. Com o tempo, o nosso organismo, aquelas pessoas com imunidade normal, é claro, nosso organismo mesmo dá conta de resolver aquilo. O problema é que é contagioso, e enquanto você não resolve, você fica se auto-inoculando, então aumenta a quantidade de lesão, e você contamina as outras pessoas. Então, de uma forma geral, apesar de ser autolimitado, sempre a gente indica tratamento, né, para não ficar transmitindo para as outras pessoas. E essa transmissão, esse contágio, se dá de que maneira? Contato direto, né, entre pessoas com lesão, mas entre objetos de uso pessoal também, toalhas, objetos de uso íntimo. Então, o ideal é que a gente não compartilhe esses objetos, porque a gente pode ter transmissão, além do contato direto, por esses objetos de uso pessoal. Como desconfiar do problema? Sempre que você perceber alguma bolinha, né, no seu corpo, o ideal é você procurar um auxílio médico. O diagnóstico é clínico, então não precisa de grandes exames, a não ser quando você tem dúvida no diagnóstico. Mas, de uma forma geral, é simples de fazer o diagnóstico e também de fazer o tratamento, mas precisa de uma avaliação por um profissional capacitado para fazer a identificação das lesões. E numa forma de prevenção, né? Forma de prevenção é você evitar contato direto, né, com equipamentos, toalhas, objetos pessoais de outras pessoas, porque a gente muitas vezes não tem como saber, né, se essas pessoas estão com alguma doença. Se você vir alguém que tem bolinhas, evitar ficar manipulando ou pegando. E, no caso, como em adultos é comum isso acontecer na região genital, a gente considera também uma doença sexualmente transmissível. Então, evitar relações desprotegidas. Mas isso deve ser feito sempre, não só para evitar molusco contagioso, na verdade.
Ok, muito bons esclarecimentos, doutora Clarissa da Hora, diretora do Hospital da Pele, o nosso agradecimento aqui do programa Gente que Fala. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Bom, dando sequência aqui, doutor Rubens, que é head do Doutor Consulta. Doutor Consulta é uma rede de centros médicos que visa simplificar o cuidado com a saúde, sendo uma alternativa aos tradicionais planos e também ao sistema único. Nela é possível agendar, até para o mesmo dia, consultas, exames e pequenas cirurgias em poucos minutos. A rede conta hoje com 49 unidades em São Paulo e na Grande São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e outras 4 em Belo Horizonte. O que é que chega mais lá no seu consultório, doutor Rubens? O senhor é hematologista, quais são os problemas mais frequentes? É interessante a gente notar que o doutor Consulta está servindo como até como um grande suporte ao Sistema Único de Saúde. A gente vive num país onde 70% das pessoas não tem acesso a plano de saúde, a maioria dessas pessoas da classe C e D, mas há uma grande diversidade de sintomas e na grande maioria são sintomas simples e que às vezes poderiam ser resolvidos até nas próprias unidades básicas de saúde, mas com a sobrecarga que essas unidades vivem, a dificuldade para se ter acesso ao médico, e aí eu ressalto que não faltam médicos no Brasil, e o SUS é sim um ótimo sistema, mas falta organização, falta gestão, tanto do SUS como do SUS como sistema todo de saúde. A gente recebe dos mais variados problemas, desde aquele problema simples, que poderia ter sido tratado a nível primário, como problemas bastante complexos, bastante complexos e que são muitas vezes problemas até oncológicos, no caso da minha área. Mas isso, conversando com os colegas da clínica, não é apenas na minha especialidade, são em todas as especialidades esse perfil. E o doutor Consulta hoje atende de todas as classes sociais, de todas as idades, e há 2 anos eu trabalho na clínica, eu vejo já que a gente teve uma melhora importante, pelo menos dos pacientes que estão em acompanhamento comigo, um bom trabalho realizado, até uma satisfação minha como profissional, e falo em nome certamente dos colegas dos outros médicos e dos outros profissionais da clínica, porque eram pessoas que muitas vezes não teriam acesso a um especialista, tiveram o seu problema resolvido. Eu acho que isso no país que a gente vive atualmente, fundamental. Sim, quero aproveitar e explorar um pouco mais a sua especialidade, doutor Rubens. Existem pessoas que têm manchas na pele, manchas roxas, e dizem que isso se chama mancha da melancolia. Qual é a origem disso? Porque a melancolia é uma questão emocional, psicológica, enfim. Aí como é que isso se reflete na pele por meio de manchas roxas? E nós temos estudos só fazendo um link com a parte psicológica. Existe uma sobrecarga de estresse nada mais é, entre outras coisas, do que adrenalina. A gente nota, em especial mulheres, também homens, mas em especial mulheres de 50, 60 anos, que tem um número de células de glóbulos brancos do sangue, de leucócitos, que a gente chama, um pouquinho abaixo do normal, 2.500, 3.000, e isso já é comprovado realmente que tem uma associação entre essa parte psicológica e essa parte, digamos que, orgânica do corpo, né? Como se houvesse separação, obviamente que não há. Mas, voltando à questão, na verdade, manchas roxas pelo corpo, elas podem ser tanto manchas porque a nossa pele é muito friável, muito fina, e a gente vê isso em pacientes mais idosos. Ela pode ser um problema do vaso sanguíneo, ou seja, uma agressão dos próprios canais que levam o sangue pelo corpo, aí ficam as doenças reumatológicas, as vasculites, entre outras doenças, e pode ser um problema do sangue. No sangue a gente tem 2 grandes grupos, as plaquetas e a coagulação. Até eu brinco com meus pacientes que elas são primas, elas não são a mesma coisa, mas elas são interligadas umas às outras. E dependendo do que o paciente conta para você no consultório, e eu sou adepto a uma boa conversa antes de um bom exame, eu acho que a conversa te leva a pedir um bom exame e não ao contrário, e quem sabe estejamos mal acostumados, médicos e pacientes, com isso, a gente consegue abrir o quadro e descobrir que daqui a pouco essa mancha é porque o paciente tomava uma medicação anti-inflamatório, daqui a pouco de forma indevida, por falta de orientação ou por falta de acesso ao médico para ter essa orientação, e ele, por isso, tinha aquela mancha roxa no corpo e que nada mais era porque ele toma AS. E ele tem que tomar o AS porque ele já teve 3 infartos. Então, muitas vezes, a mancha não tem solução,
Mas a melancolia, só fazendo um link com o que você falou, do nosso paciente tem solução quando a gente acalma ele e diz, quem sabe essa seja uma das consequências de um tratamento benéfico para você. Mas não é incomum, não há um dia, essa é a expressão, não há um dia que eu não atenda um paciente com queixa, eu tenho manchas roxas pelo corpo, o que está acontecendo comigo? Existem vários diagnósticos diferenciais, é óbvio que a gente já fez diagnóstico de leucemia com manchas roxas pelo corpo, mas é bom até a gente falar, para quem está nos escutando, que esse é um diagnóstico extremamente difícil. Então, não é porque eu tenho uma mancha no corpo que eu vou ter leucemia, de forma alguma. Essa é uma das menores possibilidades, a mais rara das possibilidades, porque muitas pessoas chegam para a gente no consultório, até, de certa forma, angustiadas com uma mancha roxa no corpo, e o que elas querem saber em 100% dos casos, isso é leucemia, né? Isso é um câncer? Então, a maioria dessas manchas não tem caráter maligno, câncer, elas têm caráter benigno e a grande maioria delas envolvidas com medicação. Só fazendo mais um link, a gente, e isso nós médicos da medicina tradicional ocidental nos carece isso na formação, existem muitos produtos naturais, chás, ervas que alteram tanto a coagulação como as plaquetas. Então, daqui a pouco a pessoa toma ginkgo biloba todo dia. Ginkgo biloba altera extremamente a qualidade plaquetária. Não é raro nos chamarem numa avaliação hospitalar porque o paciente sangrou e ninguém entendeu por que o paciente sangrou na cirurgia. A gente vai conversar com o paciente e vai descobrir o quê? Que o paciente toma ginkgo biloba todos os dias nos últimos 5 anos. Então, acho que isso é importante ficar claro. A maioria das manchas, elas são benignas, de tratamento nem sempre tão fácil, mas que não devem gerar tanta preocupação assim. A fisiognomia, vamos entrar agora no seu assunto, doutor Murahara, estuda a saúde e a personalidade pelo rosto das pessoas. Além de permitir que o especialista conheça certas particularidades do caráter da pessoa, a fisiognomia, é isso aí, fornece outras informações por meio dos traços faciais, relacionando-os à sua saúde física, emocional e mental. Tida como uma subdivisão da medicina chinesa, ela é estudada por muitos profissionais que reconhecem seu valor e importância como diagnóstico. Que doenças podem ser diagnosticadas a partir dessa técnica? Você pode chamar de técnica? Pode. A doença, a enfermidade, é um estado físico, que está ligado ao ser humano, à mente, ao espírito. Vírus, que eu estava ouvindo muita atenção aqui na colocação dos doutores, que vírus, todos nós temos vírus. Em pequena ou grande quantidade, nós temos. Agora, a questão que eu fico pensando é, estudar o vírus, nós vamos ter que continuar. Mas por que o vírus, ela mexe, ou ataca, ou destrói o ser humano, certo? Os seres humanos. Uns é mais apto a isso, e a outras resistem. Estudar o ser humano, o que é o ser humano? Se ele, nesses milhões de anos, veio enfrentando todo tipo de perigos e se continuou, dinossauros desapareceram, mas o ser humano continua. Estudar o ser humano, focalizar, tentar ver o que é o ser humano, por que ele adoece. Estaria ligado ao estado mental? É preciso observar, mesmo nos grandes encontros de convenções de médicos, tenho notado que essa parte quase nada, né, quanto ao ser humano. Então, a fisiognomia cuida e com muita atenção e tem resultado, porque você vai descobrir o caráter do indivíduo. Como ele pensa, quais são os apegos dele, quais o sofrimento. O sofrimento, como o doutor afirmou, é preciso acalmar o doente, né? Uma manchinha, se ele achar que está com leucemia, câncer, e se isso aí bater na cabeça dele, ele já perde até razão de viver, né? Como dar a luz para ele? Há casos de curas pela mudança de pensamento, de convicção do ser humano, ocorrem mudanças, né? E há casos de pessoas que têm esse tipo de doenças e
tem uma vida que parece normal. E existe muita gente saudável, por causa de uma mancha, já estraga a família, ou pode caminhar para o lado infeliz. Né? Então, a doença não é realidade absoluta. A realidade é a vida. O homem veio de onde? Do infinito. E por que tem que acreditar no limitado? A crença dele é no limitado. Existe alguma relação entre as demências, essas doenças já mais da terceira idade, Sim, com o estado de espírito das pessoas ao longo da vida? Existem várias doenças, né, que eu não consigo citar. Alzheimer, Parkinson. Alzheimer, se a pessoa esquecer alguma coisa, já é Alzheimer. Mas a gente às vezes diz, esqueci de pagar as contas, esqueci que tem uma família, esqueci que era prova, né? Também é um esquecimento. Agora, se está a causa na algo enfermo, doenças mentais, doença da estrutura orgânica mental, aí cabe a medicina, realmente vai ter que cuidar, né? Mas você pode tirar o medo, porque o temor e o medo pode até, um sujeito saudável, ele pode criar problemas, né? O medo, a desconfiança, mas o medo, ciúme. o temor, o estresse, a pressão do dia a dia, lá na frente, na terceira idade, pode ser uma causa, isso tudo pode ser uma causa de demência. Pode desencadear uma demência. Nós podemos falar que é uma demência, mas também, num certo aspecto, a doença é algo necessário. Se não for doença, como é que a pessoa vai partir para o outro lado? Perguntas do nosso público aqui, aproveitando a sua fala, doutor Murahara, deixa eu ver a pergunta aqui, era sobre... tá aqui. A sua avaliação sobre um tipo de acupuntura americana que utiliza o laser em vez de agulhas. Qual a sua avaliação? Essa pergunta é do Ricardo do Campo Belo. É como alimento, né? Um alimento feito pela mãe, com amor, com carinho, com a sua mão, parece que é mais gostoso. Agora, um alimento feito num restaurante com a máquina é outro tipo. É preciso ver se as pílulas, o remédio, é feito com o quê? Com o espírito realmente de amor às pessoas, ao ser humano. Se você faz as coisas com mesmo laser, faz com amor, mesmo é uma coisa. Ou fica de pé, vira as costas, fica aí, vai, encosta a máquina aí, pá! Terminou. Quanto mais rápido, melhor. Aí é um desamor aí, né? Procedimento tem que ter amor, seja ele qual for. Sim, qualquer área, né? Se você não faz com amor, Deus é amor. Às vezes amor é algo fantasioso, mas amor salva as pessoas mais do que inteligência. A inteligência fez a bomba atômica. Doutor Levon, a Gisele de São Bernardo, quais os riscos do uso dos fones de ouvido, tão comuns hoje em dia? Não só, acho que a questão do volume elevado, mas também a questão da higiene do uso do fone de ouvido. Tem gente que compartilha fone, essas Tem coisas. várias coisas envolvidas. Muito interessante essa pergunta, Gisele, muitos pacientes falam isso. Então, a primeira coisa a colocar é o volume mesmo, né? Todos nós já tivemos alguém em casa que você está do lado, a pessoa está com o fone de ouvido, você está ouvindo a música que ela está ouvindo. Não é possível que aquilo não esteja atrapalhando ou lesando as células. Já tem estudos provando que a perda auditiva em jovens está muito aumentada pelo uso dos fones de ouvido. Outra coisa importante é a causa para otite externa, porque o ouvido precisa ter a entrada de ar, tal, e ele fica com o fone de ouvido o dia inteiro, uma situação escura, úmida, fechada, vai ocorrer a proliferação muito comum de fungo. Isso leva a otite externa. E também uma terceira colocação ficar muito com o fone de ouvido leva a ter alguma sintomatologia em que o paciente vai pegar o cotonete para coçar, tal. Pronto, já arrumou encrenca, já acumulou cera, já fez uma rolha, já ficou mais surdo, ou até perfuração no tímpano. Então, existe mesmo uma série de queixas com relação ao fone de ouvido. Pode ser usado? Tudo bem. Mas eu digo para os meus pacientes, cada 1 hora que se use num volume aceitável, o volume aceitável é aquele que quem está do lado não está ouvindo, você está ouvindo legal, cada 1 hora, 15 a 20 minutos de repouso sem o fone de ouvido.
E a própria tecnologia ajuda nisso, que os smartphones mostram ali, né, o limite, Sim. né, do volume Sim, para não te tem prejudicar. número, né? É. Tem número. Sim. Então, você fala, mas que número, doutor? Não, não tem. Não existe. Cada aparelho tem a sua potência. Se eu estou com fone de ouvido e ele está me ouvindo, está errado. Eu tenho que estar num volume que ele não esteja ouvindo. Doutor Enio, a pergunta do Júlio de Santo André. A diferença entre impetigo e vitiligo? O impetigo é uma infecção bacteriana. Uma infecção provoca pústulas, provoca ulcerações, crostas. O vitiligo é uma doença autoimune em que há uma perda da pigmentação. O indivíduo desenvolve anticorpos que destroem o próprio melanócito, que é a célula que produz a melanina, que é o pigmento que dá a cor da pele. O vitiligo é a doença lá do Michael Jackson, né, que Sim. o pessoal divulga que ele clareou porque ele acabou para tratar, a hora que ele desistiu de tratar as manchas claras, ele tentou tirar o pigmento da pele escura e realmente teve uma despigmentação meio que total. O vitiligo é uma doença que pode ser localizada ou pode ser bastante extensa, bastante generalizada, e ela tem muito ligado ao emocional também, ao estresse, e realmente é uma doença de difícil tratamento. Existem tratamentos que conseguem melhoras parciais, às vezes, eventualmente até melhoras bastante boas, porém ele responde pouco aos tratamentos. Doutor Rubens, a pergunta da Cláudia, do Ipiranga, porque temos tantos casos de hepatite atualmente. Aliás, a hepatite, temos quase um alfabeto, né, de hepatite. Acho que vai até F ou G, H, alguma coisa assim, H, né? até a última vez, H. Na verdade, a hepatite é uma doença muito subdiagnosticada. Não a hepatite A, que é bastante comum, bastante não, mas é comum na infância, e nós temos um quadro bastante proeminente, onde a criança tem o famoso amarelão, onde há um quadro de febre, enfim, um quadro viral. Agora, na fase adulta, isso é uma coisa até que eu vejo bastante na minha especialidade. Um dos sintomas de pacientes que têm há longo tempo hepatite C especialmente, que não desenvolveram sintomas, acabam chegando lá no doutor consulta com uma plaqueta baixa. E a preocupação é, poxa, eu estou com a plaqueta baixa, isso pode ser câncer e tal. E faz parte da investigação, não sendo incomum o diagnóstico de hepatite C positivo. A hepatite C crônica, ela é assintomática durante um bom tempo, então o paciente não vai ter sintoma nenhum mesmo, não vai ficar amarelo. A hepatite é uma doença, os vírus têm características e comportamentos completamente diferentes. A hepatite A, por exemplo, ela não cronifica. Ela cura na grande maioria dos pacientes e leva a óbito um que outro paciente. A B, ela tem uma chance de cronificação, mas a C é das mais comuns que nós temos, é a que mais tem chance de cronificação. A hepatite D, por exemplo, ela pode ou não estar associada, e na maioria das vezes está associada com uma co-infecção à hepatite B. Então, também nós podemos ter as duas juntas potencializando o dano, e aí vem o nome hepatite, ao tecido celular do fígado, ao hepatócito, que é a principal célula do fígado. A hepatite E, por exemplo, ela é uma hepatite muito parecida com a hepatite A, até pela transmissão dela. Tanto a hepatite A como a hepatite E são transmitidas por vias que a gente fala de fecal oral, né? E aí vai, claro, aquilo que a gente sempre fala, da higienização das mãos, dos alimentos, etc. Já os outros tipos de hepatite, eles são transmitidos por vias que a gente chama parenterais, ou seja, basicamente sangue e basicamente contato sexual. Sendo que alguns tipos de hepatite, a gente não tem uma 100% de certeza que a via sexual pode ou não transmitir. Uma pessoa que teve hepatite, seja o tipo que for, A, B ou H, vai até H, né? Isso. Nenhum paciente que tenha tido hepatite pode doar sangue? Boa pergunta. Não. Os pacientes que tiveram hepatite A até 10, 11, 12 anos de idade devem doar sangue, né? Pacientes que tiveram depois dessa idade, a gente já tem alguma restrição, né? Porque a epidemiologia nos mostra que até na infância, até os 10, 11, 12 anos, a hepatite, em geral, é hepatite A. É complicado, é difícil você ter uma criança com hepatite B ou hepatite C. Então, pacientes que tiverem hepatite até 11 anos de idade, a gente libera para doação de sangue. Acima disso, a gente exclui, né? E outra coisa, não é incomum, mesmo a gente fazendo uma triagem criteriosa no candidato à doação, que os exames que são realizados, e isso é também importante falar, porque uma vez me chegou uma dúvida se a gente fazia exame em todo
em todo o material que era coletado. Sim, todo material que é coletado em qualquer banco de sangue ou hemocentro passa por 6 testes, entre eles hepatite B e hepatite C. Não é incomum também a gente achar o doador saudável que foi com o grupo, ou com o grupo da igreja, ou com o grupo da faculdade, foi doar sangue, e de repente a gente chama, olha, o sangue deu positivo para hepatite B ou hepatite C, e a pessoa não sentia nada. Um exemplo prático aqui, porque às vezes a pessoa tomou vacina, porque existem vacinas para alguns tipos de hepatite, certo? A pessoa tomou vacina, e aí num dado momento, num check-up, vai fazer lá um exame de coleta e o médico pediu a sorologia para hepatite, identificou lá a presença do vírus da hepatite. Como é que se sabe se aquele vírus é por conta da vacina ou se a pessoa teve hepatite? Até para saber se aquela pessoa pode doar sangue ou não. Então, no caso da hepatite A, a gente tem o IgM e o IgG, são 2 exames, né? O IgM significa que a pessoa está com hepatite, em grosso modo, naquele momento, e o IgG que ela já fez uma imunidade, aquilo, vou usar esse termo imunidade como genérico. A gente já tem vacina para hepatite A, antigamente era todo mundo que criava esse tal IgG, não tem muito como a gente diferenciar entre um ou outro. No caso da hepatite B, a gente consegue diferenciar se aquela pessoa foi exposta um dia ao vírus da hepatite B ou se ela foi vacinada, ela é imune por vacina. Na hepatite C a gente não tem uma vacina, então a gente não consegue, não há nem necessidade dessa diferenciação. Para o doutor Levon, pergunta do Jaime do Jardim Bonfilholi. O uso diário de medicação para desentupir o nariz pode ser prejudicial ao organismo? Isso é muito comum, né? Nossa, se é. Então, por trás da obstrução nasal é que é o importante. Não adianta, se você tem um desvio do septo do nariz, o que adianta ele pingar um sorinho, um afrinho, um neossoro? Nada. Ele não está tratando o problema, ele vai levar o problema, ele vai trazer, fora o desvio de septo, que ele tem uma rinite medicamentosa, que é dificílima de tratar. Muito difícil. O que faz essa medicação? Todos eles são vasoconstritores. Então você põe no nariz, ele fecha os vasos sanguíneos e abre para respirar. Quando acaba o efeito, tem um efeito rebote. Então, aqueles vasos que estavam fechados abrem muito e vem mais sangue que o normal. Então, fica mais entupido do que estava antes. Aí ele pinga de novo o remédio. Então, vai aumentando a dose, vai aumentando a frequência de uso. Eu tenho pacientes que têm o vasoconstritor no carro, no escritório, na casa da praia, do lado da cama. Por quê? Aí tem a parte psicológica. Se não tiver, e o meu nariz entupir, eu não durmo, eu não trabalho, eu não faço isso. É muito importante. Certa vez, numa entrevista com uma colega sua, otorrino, ela disse o seguinte, que 80% das pessoas que têm refluxo não sabem disso. E que o refluxo, muitas vezes, é causa de problema respiratório. Sim. Então, ela falou, muitos pacientes chegam no meu consultório e eu já mando para o gastro, em vez de ficar com a pessoa lá, porque tem que tratar o refluxo. Qual é a relação? A relação é a seguinte, por exemplo, vamos trazer para o que eu estava falando no início, a apneia do sono. Então, a apneia do sono, você está deitado, dormindo, você para de respirar. Você para de respirar, você vai voltar a respirar. Esse esforço respiratório faz com que o diafragma aperte o estômago e volte suco gástrico na região da via aérea superior. Então, essa é uma causa importante de refluxo. Então, é isso. Então, qualquer mal respirador, por qualquer motivo, sem apneia ou com apneia, se ele tem o nariz entupido e dorme de boca aberta, ele está relacionado com o refluxo. O tempo do programa está se esgotando. Doutor Levon, o senhor está com a palavra. Sua mensagem final a respeito dos nossos temas. A mensagem final é a seguinte, se você ronca, não é normal roncar. Não é porque teu pai, teu tio roncavam, você tem que roncar. Procure um especialista, que você pode estar por trás disso, uma apneia do sono que é muito grave. Doutor Rubens, sua palavra final. Agradecer a entrevista, agradecer a oportunidade, dizer que nós estamos lá no Doutor Consulta lá com diversas especialidades, não só da área médica, mas também das outras áreas da saúde, tentando aí proporcionar o acesso às pessoas de todas as classes, enfim, com todos os problemas aos serviços que às vezes a rede pública não consegue suprir como um todo. Doutor Enio, sua palavra final. Achei bastante interessante o programa, como sempre, trazendo informações preciosas, se tornando uma fonte de esclarecimento. Eu acho que isso é bastante importante, é um papel importante
do comunicador realmente ajudar a população a procurar auxílio e saber aonde encontrar, procurar o médico, criar essa rotina de saber quem procurar. Doutor Murahara, sua palavra final. Eu percebi que todos aqui têm cara de médico pela fisiognomonia. E outro, os médicos, eu sinto que o médico é a mão de Deus que apareceu para salvar muitas pessoas. Obrigado. Doutor Levon, doutor Rubens, doutor Enio. Tem cara de médico, eu não. Ou tem, Quem sabe? diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é isso? Muito bem, quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala. Na mesa de som, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, direção de produção Zenilda Salvato, direção geral sempre do jornalista Fausto Camunha. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal, pelo Facebook e também pelo Instagram. Tchau, até o próximo programa. Rádio Trianon.